and I help people to tame the stress and to boost their health and vitality. I have a background as a health coach, an osteopath, DO, and a physical therapist. O meu nome, Maldinha, é David Tan, eu sou um treinador de saúde, osteopata e fisioterapeuta. Eu sou fundador de LifeForce e eu ajudo as pessoas a domar o stress e desenvolver a saúde e a vitalidade delas. I invite you, we're gonna start with a little practice to connect ourselves in these challenging times by doing 8 conscious breaths. I'll guide you, I start in English and then I'll do it in Portuguese. Vamos começar a harmonizar-nos para fazer 8 inspirações, respirações de maneira consciente para conectarmos em este tempo desafiante que estamos a atravessar juntos. Então, por favor, senta-se no chão, confortável, com uma postura digna. Então, a ideia é de estar suspenso assim, com a sua coluna vertebral, como se um fio estava em cima da cabeça. Please sit, relax with dignity as you were held under a little rope above your head like that. Close your eyes and just bring back your awareness on your belly moving, your belly button moving. Tentas trazer a tua atenção na tua barriga que está a mexer, a sentir o toque do t-shirt. Try to feel your belly button touching your t-shirt. And we're going to do 8 conscious breaths to connect. Vamos fazer 8 respirações para conectarmos. I breathe in for me. And just sigh. Just to calm your body down. Feel when you sigh that you just something drop inside you. I breathe for you. I breathe for us. And I breathe for everything that is around us. Eu inspiro para ti. Eu inspiro para mim. Eu inspiro para nós. Eu inspiro para tudo o que está em volta de nós e que precisa mesmo agora. E tranquilamente vamos abrir os olhos. Peacefully you're gonna open your eyes and you're gonna just yawn and just let your inner osteopath move yourself by yawning, by pandiculating. Try to get rid of tiredness, fatigue. Deixa o teu osteopata interior mexer o teu corpo para deixar atrás o cansaço e para reequilibrar o sistema nervoso. Muito bem. Pronto.
Como estamos? How are you guys feeling? Is the sound and the image good on Instagram? Please drop me a line, por favor. Dizendo-me se o som é bom e a imagem boa no Instagram. Muito bem. Então, vamos começar. A ideia é sentar, eu vou recuar um bocadinho. A ideia é sentar no chão e começar devagarinho a mexer no chão de maneira super lenta, conectado com a respiração abdominal e de maneira harmoniosa. First, we're gonna sit on the ground and just try to change and switch positions, respecting three main principles, which are the principle of regeneration through movements. We need to be super slow. We need to be always connected to the abdominal breathing, deep breath, and third, we need to be in the flow. It means to have continuous, harmonious movements. You never stop, and you try to go around painful spots, and if you feel pain, you need actually to slow down and see how it feels just to move on the ground like that. You can just to warm up, try to go same on your belly, roll on your back, see how gently you can push yourself to a sit-up position. Tentas mexer-te no chão, devagarinho, podes deitar-te, boca para cima, virar boca para baixo, super devagar e sempre conectando com a tua respiração abdominal e ver para aquecer o corpo, a possibilidade do teu corpo de mexer-te no chão de maneira básica. Muito bem. Ok. Agora vamos sentar em sukhasana, cross-leg position. Let's sit like that. The idea of what I want to share with you this morning, the archetypal posture, we need to understand that we raised as human beings 4.5 million years ago on our feet. Temos que perceber que há 4.500.000 anos que estamos de pé. O chão, o ser humano é um instrumento de música, desculpa. E então, para reharmonizarmos como cada instrumento de música, precisamos o tuner. E o tuner é o chão. We are music instruments as human beings, and to tune all the chords we're having time on the ground. Biomechanically, we're actually aging because of too much sitting on chairs. Do ponto de vista da biomecânica, estamos a envelhecer porque passamos demasiado tempo sentado nas cadeiras. É mesmo importante, quando socialmente é possível, passar tempo no chão. E vamos começar para ver juntos 4 posições que podemos fazer todos os dias para reharmonizar os campos musculares. Se chama em inglês contractile fields, como cadeias musculares. We're going to start to see together 4 main positions, 4 archetypal posture that we should use every day to reharmonize our contractile
fields, our muscle chain. So first one is actually Sukhasana. So super slowly, from that cross-leg position, you're going to try to do horizontal rock climbing. See how you have to arrange your bodies to uncross your leg and cross on the other side. This session, guys, is about mindfulness. Like, if you know the work of Moshe Feldenkrais, that's the style of movement we want to bring to our awareness. So being super slow means being mindful of what we're doing, trying to revisit what we're doing, and trying to grasp the first tenderness, the first tension we feel in our body. And I will explain to you why it's important and how it will help to actually soften these old blockages we have in our bodies. A ideia, Maltinha, de ir devagarinho com consciência cheia. Ir devagar para ter uma consciência cheia de que estamos a fazer. De ter consciência de cada pequena dores que podem aparecer em nosso corpo. Porque com esta consciência vamos conseguir apanhar as dores que podemos perceber para tratá-las com estas posturas. É mesmo importante de abrandar a velocidade de que estamos a fazer, sempre a conectar com a respiração abdominal. E então, vamos mudar de posição, Sukhasana do outro lado, e vamos fazer escalada horizontal. Como estou a pôr as minhas mãos no chão para equilibrar-me, para ter alavancagem de peso, para mexer-me com graça. So see how you need to organize yourself, to balance yourself with different leverage. Everyone can do that. The fitter you are, the stronger you are, que cada pode fazer em cada idade, e o mais atlético estás, o mais energia, mais forma tu tens que abrandar, que ir o mais devagar possível, porque isto vai ser mais desafiante. Agora vamos ver como nos organizar para ir em Cireia. Esta posição que é descompleta, esta posição que é completa. Now you're going to move on the side to do the mermaid, like that. Either incomplete, like that, or either complete. And you guys notice that it's actually pulling on that side of my body, right? Let me adjust a little bit here, the screen. Okay. You see that it's pulling on that side of my body. That's the point of this position is actually to check. There are checkpoints within archetypal posture to spend a few seconds every day. The ideal would be a minute in this position to give time to the body to release tension, for example, on these lateral contractile fields. A ideia é passar tempo em cada dessas posições estratégicas, as quatro posições que vou mostrar para vocês, e de deixar o seu corpo nesta posição pelo menos um minuto para que a gravidade faça o trabalho de relaxar as tensões. Agora, uma coisa muito importante é que se, por exemplo, tem algum dor aqui por alguma razão, porque, por exemplo, ontem trabalhaste muito, então a ideia é ir o mais perto possível da posição final, a postura certa, o asana, seria isto. Mas agora, se tu tens muitos
dor na parte lumbar, por exemplo, que não consigas fazer isto, é ok totalmente de pôr uma mão assim ou de colocar-te de uma maneira mais perto possível desta posição e de desafiar-te, e quando estás a sentir a primeira dor, parar, respirar profundamente durante 1 minuto. E este mesmo trabalho que vais libertar os tecidos conjuntivos que têm alguma cristalização desde tempo. Position on the other side, the mermaid on the other side, either incomplete or either complete like that, and you feel like it's pulling on that side, right? On that contracted field. If you cannot do that position, and the idea is actually to go as close as you can to the final position, the final asana, and to be mindful to actually see where it starts to pull. The first tenderness you feel, you need to stop. This is essential, and you need to smile, because you know when you put a smile on your face, you actually change your inner mystery. You have more dopamine, more serotonin that your body is producing, right? And from that position, you need just to breathe and to relax for a minute, and you will give time to gravity to do its job to actually release these old blockages of yours. It's actually the opposite. Now let's change position and let's go on our knees super slowly. How I organize myself to move on the ground to actually come to a seiza position. Again, if it's too painful for you, let me just drop that so that you can see me. Alright. If it's too painful again to be on a normal seiza position like that, it's totally okay if you actually, if for example you have knee pain, you still put weight on your hands, or maybe you go a little bit on the side, or maybe you take a zafu and you put it there. The idea is to progressively regain this position and to regain the full adaptive potential by doing it every day. And you'll see that within a month you can actually regain a lot of mobility and freedom within your joints. So, a ideia é tentar sentar-nos em seiza assim. Se esta posição, esta postura não é possível fazê-la, então temos mais uma vez que encontrar uma posição perto desta posição onde estamos confortável. Pode ser um bocadinho de lado assim, pode ser com mais peso nas mãos assim, pode ser com a almofada. Adaptações para fazer esta posição e entrar no asana de maneira progressiva até encontrar o primeiro ponto de dor. Neste primeiro ponto de dor, eu vou relaxar-me, respirar e deixar a gravidade fazer o trabalho para retune, harmonizar os campos contractis, os campos musculares. I will give time, a minute, by deep breathing, for gravity to do its job, to release all the blockages through the myofascial crystallization that I can have, through the connective tissues, the fibrosis in my system. But the idea is really to give time to your body to reset. What we don't want to do now, we're gonna change position again, guys, and just sit like that on a V position. Vamos sentar-nos
com uma posição de V assim, pernas esticadas assim. The idea, which is very important, is forget about the no pain, no gain. The idea here of what we're doing mindfully, it's another way of addressing our bodies with respect, with flow movements, with care, and in a very mindful way. So the idea is really to try to unwind the tension in order. First, you need to address the first type of tenderness you're reaching, you're feeling. And then if you breathe into this first tenderness, for example, in that position, for example, if for you guys it's difficult to sit like that, you can actually anchor your hands backwards like that. That's fine, that's totally fine with me. The idea is to regain what we can regain with our body. So you're gonna help yourself to gently push yourself up, and as soon as you feel the first tension, maybe in your knee, maybe in your hip, maybe in your lower back, you stop, you smile, and you breathe. That's the way to unwind progressively in order. That's a very important concept. In order, the old blockages we actually have accumulated in our bodies from emotional traumas, from physical traumas. Vamos mudar de posição novamente, tranquilamente, assim. Então, o que estava a explicar é que, por exemplo, vamos começar novamente, depois vamos fazer a posição régna, ou o squat arquetipal. I finished to explain in Portuguese, and then we're going to do the archetypal squat, which is the king position to reorganize our bodies. O que eu estava a dizer é que é mesmo muito importante, se esta posição, por alguma trauma que eu tive no passado, emotional trauma ou um trauma físico, eu tenho um problema de anca, por exemplo, ou de joelho, que não consigo fazer isto. Tudo bem, então eu faço assim. Eu posso suportar o meu peso com este braço, por exemplo, eu posso abrir um bocadinho o joelho e eu vou tentar ir o mais perto possível desta asana final. Então, eu vou tentar desafiar o meu joelho um bocadinho, tentar empurrar no chão um bocadinho para ficar com costas mais direitas e assim que eu sinto uma dorzinha, eu paro, eu faço um sorriso para mudar a minha fisiologia interna, não é? A secreção de dopamina, de serotonina, e eu vou respirar profundamente, deixar o meu corpo fazer o trabalho, a gravidade de libertação, de maneira cronológica, com ordem de a dor, a primeira dor que vou encontrar, eu preciso tratar esta primeira dor. Uma vez que eu passei algum tecido, the soft tissues, os tecidos moles vão adaptar-se e eu vou conseguir apanhar dores mais profundas, limitações mais profundas. É assim que funciona este tipo de terapia através das posturas arquetipais. É uma maneira suave, uma maneira consciente de tratar o nosso corpo. É totalmente diferente desta filosofia que não me gosto, de no pain, no gain. Muito bem. Então, olha, agora vamos fazer a posição reia que chama o squat arquetipal. Esta posição, eu vou mostrar para vocês como recuperar esta posição. Esta posição tem que ser uma posição de descanso para o ser humano.
porque, como eu disse, há 4 milhões, mais de 4 milhões, 500 mil anos que estamos a andar de pé e estamos desenhados para descansar nesta posição. This position, guys, the archetypal squat, is the king position to reset our bodies. When the position is mastered, you can actually sit like that and come up. So let me explain you how to regain that position. First, you need to have your feet parallel. We can allow a little bit of opening, like 5 degrees, but no more than that. This is not correct. If you sit like that, you hurt your knees, your meniscus. So, primero, para aprender novamente a fazer esta posição de squat arquetipal, temos que ter os pés paralelos assim. Podemos abrir um bocadinho assim, 5 graus, mas não mais. Assim é uma posição errada. Então, eu vou começar para mostrar o que não é o squat. Isto não é. Ok? O squat arquetipal é mesmo assim. As minhas costas são direitas. Eu consigo sentar, voltar. As minhas mãos são entre os meus joelhos e os pés são paralelos. What archetypal squat is not, it's this, with the heels up. No. Heels have to be down. The knees cannot drop inside like that. You're going to hurt your meniscus, right? The feet, they have to be parallel. They cannot be open like that, all right? But this is not a regenerative position if you do it like this, right? Then your back has to be straight. It cannot be like this. So how to regain that position? Let me show you how to regain that position, guys. You need to find a door. So let me put you here. We'll have a better view. All right. Okay. All right. So you need to grab a door like that. All right. You need to align your big toes. So first, you have to spread your feet to the width of your hips, right? You need to align your big toes with the frame of the door. You grab the handles and you lean backward. When I lean backward, my back is straight. I don't lean only my butt back. My full body is aligned and I lean backward. Okay, I lean backward. And then I start to go down. So I hold half of my weight on my arms and I go down as far as I can. And as soon as I feel any tension in my knees, in my hip, in my back, anywhere, I stop, I smile, and I breathe. And I try to stay at least for 30 seconds. And then I come up, I pull myself with my hands, and I come up. Watch, my arms are always straight. I don't hold myself like this, alright? I repeat again, I try to move up and then I'll do it in Portuguese. So like Peace Tower in Italy. Peace Tower in Italy is not like this. It's straight and it's leaning. And then I go down like that. If I let go of the handles, I have to fall backward. Don't try to stabilize yourself. Just go down as far as you can. If you can go for deep squat, go for deep squat, but at least you don't have your full weight on your knees, on your feet.
Okay. And as I was saying, as soon as you feel a tension, you stop, you have the correct form, and that is doing the job of actually getting rid of your old blockages, because the form, the shape is perfect. And you breathe for 30 seconds and you let go. And you will see progressively, the next day, the following week, progressively, your body will go deeper and deeper into the squat. And let me do it in Portuguese, and then I will explain you the final part of that process. Então, o que temos que fazer é ter os pés alinhados assim, paralelo, cerca da extremidade da porta. Temos que agarrar a porta assim. Temos que inclinar-nos com o corpo alinhado, mesmo importante. Não assim, o corpo alinhado, os braços esticados, é mesmo importante, não assim, braços esticados. E temos que entrar no squat devagarinho, os joelhos ficam em cima dos pés e assim que encontro uma dor, eu paro, eu faço um sorriso e eu respiro profundamente. Se eu não encontro dor, eu posso entrar deeper and deeper dentro do squat até ir no chão. Eu preciso estar desequilibrado atrás. É mesmo importante para evitar este problema de compensar e de ter o corpo para frente. A ideia é sentir o desequilíbrio para trás. Olha, quando chegamos no chão, cada um de nós pode recuperar este squat com uma forma correta. Quando estamos no chão assim, a ideia é as nádegas, as ancas, quando estamos assim a desequilibrar para trás e acercar, apertar as nádegas até o calcanhar, assim. Quando temos a flexibilidade total, podemos fazer esta última parte. E quando estamos cá, temos que baixar progressivamente as mãos e ao final não vamos precisar da porta para suportarmos. So the final part of regaining that deep squat is once you're leaning still backward like that, with your arms straight to hold some of your weight, you have to bring closer your butts from the heels, just to close that little gap from your butts to the heels like that. And once you've regained that final bit, you just can climb down with your hands on the door to actually support less and less yourself until you're actually capable of staying like that with a straight back. Alright. I will put you guys again here. Let me adjust. How are you guys doing? Write me a little comment. Então, tudo está a correr bem com este squat, com a porta. Todas as portas estão ok. Super. Fantástico. Muito bem. So, that's the way to regain that squat, guys. It's very, very important. It's very important if you want it to be regenerative,
if you want that squat to be healthy and helpful to set your old blockages free, se tu queres que este squat seja regenerativo para ti, para ajudar o teu corpo a libertar tensões, é mesmo importante de ter esta forma correta. Se o resto, as outras formas não são formas corretas para regenerar o nosso corpo. Os pés paralelos é mesmo importante para a nossa biomecânica. Os joelhos têm que ficar em cima dos joelhos. Por isso, estou a pôr os meus cotovelos por dentro. Isto não é bom, não é uma boa forma para as pernas, para as coxas, para recuperar depois de faixa de desporto, por exemplo. Isto mesmo é importante. As costas retas, os ombros para baixo. Isto é mesmo importante. Tem que poder sentar e voltar. Se não é o caso, e também isto é mesmo importante, porque tem muitas pessoas jovens que dizem, isto é muito fácil, olha, eu consigo fazer. Elas entram na posição certa, fantástico, depois de 10 segundos, 15 segundos, têm dores enormes nas ancas, nos joelhos, nos calcanhares. Quer dizer que isto não dá. Elas, porque não têm consciência, vão super rápido dentro da posição, sem conexão à respiração abdominal, e quer dizer que o corpo não está bem preparado para aceitar esta posição. The problem, guys, is you will meet often young people or athletic people who can actually go into that deep squat like that, but after 10-15 seconds, they start to have excruciating pain in the knee, in the hip, in the back. It means that their body is not that free, and the body needs to be worked at early stages. The body needs to release, unwind tensions that these people ignore, because when they do things, they do it super fast. Please, guys, stand up very fast. Stand up very fast. Por favor, levanta-se super rapidinho e depois vai para o chão. Rápido, mais uma vez. Up, down. O que aconteceu? What happened is most of us, when we do these fast movements, going up from a chair, going up from the toilets, getting out of our car, we are not breathing. We stop our breath and we push through the movements. And the more pain you have, if you have a lower back pain, for example, people they will do. O que está a acontecer é quando estamos a levantar-nos de nossa cadeira, quando estamos a sair de nosso carro, quando temos dores de costas, por exemplo, estamos no chão e que queremos levantar-nos, estamos a fazer assim. I push through pain, I block my breathing. And this is why I'm aging. This is why my body is degenerating. Isto, amigos, com todo o meu coração, estou a fazer isto há mais de 20 anos, como osteopata, como fisioterapeuta, como treinador de saúde. E a razão principal porque as pessoas estão a envelhecer, porque não estão a respeitar o corpo delas, estão a empurrar, a forçar através da dor e a reter a respiração delas. E toda esta filosofia que estamos a partilhar agora e o lado oposto, e ir devagarinho quer dizer com consciência, e se temos dor, então, por exemplo, eu tenho este dor aqui e eu quero sentar-me cross-leg position. Como eu vou fazer? Porque eu tenho uma dor, então
eu vou ver como eu posso fazer a escalada horizontal, subir a minha perna para ir em volta da dor. How do I organize my body to move around the pain, to visit the pain in its surrounding? This is the idea. This is because if I stay long enough, being super slow, I give enough time to blood to come, to actually to have new vascularization around that blockage that I have for sometimes years. So really the idea is to move the slower you can, always connected to belly breathing. Then you avoid apneas. And also very important to have, as the third principle of regenerative movements, is to be in a flow, to be graceful, guys, to be graceful. Because if I go, this is not graceful. Ter graça é muito importante. Estar no flow, sempre conectado com a respiração abdominal, a mexer-me bem devagarinho, com consciência cheia, é mesmo importante, amigos, mesmo importante. Mesmo importante. Muito bem. Olha, vamos continuar com uma prática similar de movimentos animais básicos que são mesmo importantes porque são os primeiros movimentos que fizemos como bebês. Let's continue, guys, with crawling movements, animal movements, primal movements. These are fantastic movements to actually stimulate the core muscles, para estimular the core muscles. Então, como vamos fazer? Vamos deitar-nos aqui, tranquilamente, sempre lembrarmos dos três princípios de movimentos regenerativos. Devagarinho, conectado à respiração abdominal e com graça, com movimentos fluidos. We lie on the ground, respecting the three movements of regenerative movements, connected to the breath, super slow, and being in the flow, graceful. No jerky movements. And then, from that position, we're going to try to remember how we were doing when we were babies. How can I crawl, being soft, and have a continuous movement going that way up? And then, once I move myself, for example, the 2 shoulders at a time, I try to go down, and I try to feel that contractile wave going through me. Vamos tentar fazer repetição para este lado, os dois ombros ao mesmo tempo, por exemplo. Podes também tentar o ombro depois do outro e sempre respirar, sempre ter alguma parte do meu corpo a mexer-se. São movimentos conectados, amigos. E devagarinho. E quando eu experimentei um lado, eu tento voltar do outro lado, utilizando ambos os ombros, por exemplo, um ombro depois do outro, e experimentar este movimento de onda através do meu corpo. Estou a tentar dar um abraço, fazer festinhas com o chão. E com esta intenção, esta volição, também estou a libertar ocitocina, a hormona do amor, do toque, a dar-me uma massagem com o chão. Again, try to move maybe one legs are paralyzed. You
just use your shoulder, guys. And with the intention of, now you going down, of actually hugging the floor, of massaging yourself with the floor. And you'll see that your body will produce oxytocin, the love hormone, the touch hormone, which is a fantastic way to regenerate our tissues. Now, guys, vamos virar boca para baixo, assim, devagarinho. E vamos fazer repetição com esta posição. Vamos ver como o nosso corpo se lembra para fazer este tipo de repetição com os dois ombros, devagarinho, movimento harmonioso, sempre conectado com a respiração abdominal. E depois que posso tentar um ombro depois do outro. Então a onda que atravessa o meu corpo é um bocadinho diferente. E depois eu vou para trás. Eu posso pôr a minha cabeça do outro lado, na outra bochecha. Now guys, let's try on that position to crawl backwards using both of the shoulders, one after the other, or the two shoulders at the same time. See how it modifies the wave going through your body. And now we try to go upward, two shoulders at a time, and one shoulder after the other one, and see how the wave which is going through your body catches you with different angles. Yeah. You can also put your neck and your head on the other side. And have the intention of giving you a massage. Fantastic. Now, guys, let's experiment how to roll, to spin on ourselves. We're going to take at least 30 seconds to move to do a 360 spin, going like that. I start on my back, and how super softly, in a flow movements, I can actually on the spot try to turn, and I control every tiny bit of my body. Maybe my shoulder is going up like that, maybe my shoulder is going down, so I need to lift my hips. And I keep on turning on the spot. So stay on your mat. Try to do that. The fitter you are, the slower you have to be, guys. Vamos tentar outra vez a virar boca para baixo, super devagarinho, como eu estou a organizar o meu corpo para passar assim, boca para baixo, continuar a virar. Se calhar o meu ombro esquerdo vai passar esta vez para cima, movimento harmonioso, sempre conectado, sempre uma parte do meu corpo a mexer-se. Muito bem, fantástico. Muito bem. These movement, guys, they're fantastic for elderly people. They're actually very good for us to train and constantly stimulate our brain with proprioception, with coordination, and for elderly people it helps to avoid neurodegenerative disease. So I highly recommend you to teach them and to show them if you have grandparents. This is a fantastic exercise to do every morning, to have them do that exercise every morning on their bed, just to roll 2 times on one direction and 2 times on the other direction. Este tipo de exercício é um exercício muito bom para nós de fazer devagarinho, para
para ter uma propriocepção, um controle do nosso corpo, para massajar no chão. É um exercício muito bom para os ancianos, para os velhotes, os nossos avós, para evitar patologias neurodegenerativas. É mesmo um exercício fantástico. Cada manhã de fazer, de virar 2, 3 vezes de um lado, 2, 3 vezes de outro lado na cama, é suficiente já para estimular bastante bem o nosso cérebro, o cérebro deles. Muito bem, amigos, eu vou propor para vocês uma pequena meditação para terminar a nossa sessão. I invite you guys to do a little meditation to finish our session. The idea is just to sit in a comfortable position, straight back, and close your eyes and bring back your awareness at the entrance of the nostrils to feel the touch of the breath. Vamos da nariz para sentir o toque do ar. Só isto, o toque do ar. O toque do ar na entrada, na inspiração. O toque do ar ao sair, a expiração. The touch of the breath as it is, not as you want it to be, but as it is, the reality as it is. Vamos sentir o toque do ar como nossa realidade, como é, não como tu gostarias que seja, mas como é. Se a respiração é leve, é leve. Se é profunda, é profunda. If the breath is shallow, the breath is shallow. If you breathe only through the right nostril, you observe. The common parts of all the different styles of meditation is that meditation is like a bird with two wings, a plane with two wings. The first one is awareness, and the second one is equanimity. Equanimity means to observe without judging. Meditação, o ponto comum de todas as técnicas, todos os estilos de meditação, meditação é como um pássaro que tem duas asas. A primeira asa é a consciência. E a segunda asa se chama equanimidade. É a capacidade de observar sem julgar, só observar. So we feel the touch of the breath as it is. We are training our attention to always go back to the entrance of the nostrils, to the touch of the breath. You got into a thought, you got into back pain, you choose to bring back your awareness at the entrance of the nostrils. Let's take a deep breath and sigh. Sighing to pass that calmness, that peace within ourselves.
to have it circulate in our body. Vamos inspirar e suspirar assim, para deixar passar este paz, o calmo que estamos a sentir no nosso corpo, nas nossas células. Muito bem. Muito bem. Very good, guys. I was very happy to do that little session with you. Estou muito contente de ter partilhado esta sessão com vocês. Hopefully we'll do some more. Thanks to João for asking me to do to share with you a bit of my work. Muito obrigado a João para pedir-me de partilhar bocadinho do meu trabalho. I just wanted to tell you just a minute of what I'm doing. LifeForce, my project, it's to help people tame the stress and boost their health and vitality. And it's a coaching methodology that I developed, and we worked with 5 pillars. The first one is life rhythm. The second one is nutrition, the nutrition of all of our senses. We find me if you want to stay in touch. On my Instagram is David Tan, so LifeForce with you. Sorry, that's the Instagram. And you can find me on Facebook and YouTube to LifeForce David Tan. And then you can have, there's a lot of free content that you can find on YouTube and Facebook. Podemos ficar em contato. O meu Instagram é LifeForce with you. A minha página do Facebook e do YouTube é LifeForce David Tan. Tem muitos vídeos gratuitos sobre diferentes temas